Há várias maneiras de nós podermos entender esse funcionamento cerebral e o impacto do trauma. Isso varia de acordo com o grau de detalhamento, né? Podemos olhar de uma forma mais microscópica ou de uma forma mais macroscópica. Que tal se começarmos primeiro com a macroscópica, que é pelo estudo dos hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Há vários autores que sugerem haver diferenças significativas entre eles. É claro que, diante de atividades do dia a dia, né, como se diz, apenas de levantar um dedo, todo o cérebro se acende, existem várias conexões entre partes. Mas de uma forma didática mais superficial, entendemos que o hemisfério direito abriga uma linguagem que é mais corporal e emocional, e o hemisfério esquerdo, uma linguagem mais verbal, linguística, lógica. Então, que há na nossa forma de olhar para o mundo diferentes linguagens. E que o trauma impacta principalmente o hemisfério direito, nessa dimensão emocional, na dimensão física, nas reações físicas que desperta. E é curioso que, justamente por meio de exames de imagem, como a ressonância magnética funcional, reconhecer que o cérebro vai funcionar de formas muito distintas em termos de hemisférios. Foi feito um estudo no qual, em pacientes com estresse pós-traumático, se coletou a descrição do trauma deles de uma forma bem pormenorizada. E quando eles foram submetidos ao exame, claro que com o devido consentimento, foi feita a leitura desse roteiro, do passo a passo do que havia acontecido no trauma. E aqueles que tinham estresse pós-traumático reviveram muito dessa experiência, com sudorese, taquicardia, sensação de ameaça, de hipervigilância, de sobressalto. Todo um desconforto corporal que foi caracterizado também no exame de imagem por uma hiperativação de hemisfério direito, das sensações físicas, do córtex somatosensorial e do sistema límbico, onde se encontra principalmente as nossas emoções. Mas, curiosamente, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem, o hemisfério que fala, foi subativado. Ele ficou como um hemisfério mudo. Na verdade, o que se diz é que, para o nosso funcionamento diário, o ideal é que o hemisfério direito das emoções e sensações físicas é que seja mais mudo. Porque se eu estou no mundo pensando o tempo todo, meu Deus, o que eu estou sentindo? Que emoção que eu estou sentindo? Me veio um aperto aqui agora nesse músculo, assim por diante, eu não consigo interagir com o mundo. Eu preciso de silenciar um pouco o corpo e as emoções para poder entrar nas relações com os outros. E o curioso é que no estresse pós-traumático, o que eles viram é que os pacientes têm comprometimento cerebral nesse nível, que é como se houvesse uma inversão de ativação. Então, a pessoa fica o tempo todo superativada, principalmente nas áreas chamadas de gânglios basais, que, num sentido geral, são responsáveis por estados de ansiedade, o sistema límbico, que é mais responsável pelo nosso humor, alguns estados emocionais mais específicos, por ativação de certas estruturas subcorticais, como a amígdala, que é a nossa estrutura de monitoramento de perigo do ambiente, e já a parte mais pensante cortical, giro do cíngulo, a parte da ínsula, córtex medial, pré-frontal, todos eles mais silenciados. Então, isso significa que a pessoa, quando está vivenciando uma experiência traumática, essa experiência não vai ser expressa da melhor maneira pelas palavras.
e que sugere, portanto, que uma terapia que esteja voltada exclusivamente para a fala não deverá alcançar a dimensão cerebral que se encontra ativada das emoções e das sensações físicas. A pessoa pode até descrever o que sente, mas as palavras não são suficientes para abarcar, para englobar a experiência vivida. Porque a pessoa diz, eu consigo dizer mais ou menos o que eu sinto, mas eu não consigo descrever por inteiro aquilo que eu sinto. Por isso é fundamental que nós tenhamos à disposição para esses pacientes de algum tipo de terapia que alcance também essas ativações de hemisfério direito e de sistema límbico. Porque não basta explicar. É necessário ressignificar a experiência de uma maneira mais integral, levando em conta o funcionamento dos dois hemisférios. O autor chamado MacLean desenvolveu um conceito de cérebro chamado de trino ou triuno, depende um pouco da tradução, mas que mostra que o nosso cérebro é como se fosse composto por diferentes camadas evolutivas. Aquela mais primitiva seria de tronco cerebral, principalmente, relacionado à respiração, controle de temperatura, batimento cardíaco, essas reações mais de estabilização do nosso corpo, né, automático, sede, fome, e que são abrangidas por isso que é o cérebro reptiliano. Sobre este cérebro, tendo aqui o sistema límbico, nós temos a parte das emoções. E nessa parte das emoções é o cérebro mamífero, o cérebro emocional. E, finalmente, sobre essa parte também límbica, nós temos a parte mais, as superfícies mais externas do cérebro, que são do córtex cerebral, e que é a parte mais humana, mais recente em termos evolutivos, capaz de promover planejamento, organização, conceito, linguagem, enfim, pensamento abstrato, né? Uma série de digamos, que seriam ligadas a esse cérebro pensante, em contraste com o cérebro mais emocional. Existe um autor muito conhecido na nossa área, chamado Daniel Siegel, que propôs um modelo de cérebro que nós podemos entender com a nossa mão. Então seria da seguinte forma, olha, essa parte aqui do punho e do braço seriam o tronco cerebral, a parte mais primitiva do nosso cérebro. Essa parte correspondente ao polegar seria aquela que abarca as emoções mais primitivas, né, e que guardam, portanto, no sistema límbico, as nossas emoções. E essa camada aqui externa dos 4 dedos restantes, que é a nossa parte cortical, adulta e evoluída, é a parte pensante. E, portanto, esse é um modelo assim, que é bem prático de se poder ensinar para jovens, adolescentes, bom, e até adultos também, para entender o funcionamento do cérebro, que o ideal é quando a nossa parte cortical recobre as nossas emoções. Quando nós ficamos muito emocionados, é como se aqui levantasse a tampa. E quando a tampa se levanta, são apenas emoções que prevalecem. Portanto, é importante para nós aprendermos a regular as nossas emoções e o nosso corpo, aprender a baixar essa tampa. E com isso vamos entender que este cérebro é integrado, mas que essa parte reptiliana, essa parte mais do sistema límbico, do mamífero, e essa parte cortical do humano, são partes que têm uma certa independência e que cada uma delas vai ser impactada de uma forma diferente pela experiência traumática, com graus de desregulação, principalmente emocional, e a dificuldade da pessoa de usar a sua dimensão cortical de autocontrole, de entendimento das suas experiências emocionais,
mas que nós podemos ajudar os pacientes a utilizar também a sua dimensão cortical, toda a sua área cortical, como uma forma de melhor compreensão da experiência traumática e de aprendizagem das habilidades de regulação, tanto das partes mais autônomas quanto das emocionais. Vocês podem se perguntar, mas as autônomas também, né? Regulação de temperatura de corpo, batimento cardíaco, isso pode ser, isso é passível de controle? A resposta é mais ou menos sim, por meio da respiração, porque a nossa respiração apresenta essa interface entre a dimensão que é automática, incontrolável, tanto é que continuamos a respirar quando dormimos ou quando estamos sob anestesia, mas se eu prestar atenção, ela também é passível de um controle mais intencional. E eu posso controlar, por meio desse controle intencional, algumas outras coisas, como o batimento cardíaco, como certas reações emocionais e autonômicas, independentes, que o cérebro controla e que são também atingidas pelo trauma por meio de cortisol, adrenalina, algumas substâncias associadas ao estresse, e que mesmo quando estamos raciocinando, elas continuam a agir. Conforme aquela paciente que eu comentei que tinha dificuldade de falar em público, ela até conseguia falar, mas com as mãos geladas, com a boca seca, com dificuldade de respirar, todo o corpo sofrendo uma sobrecarga para conseguir lidar com a experiência da interação social, mas pagando um custo elevado. Mas e se eu puder verdadeiramente tranquilizar esse corpo e deixá-lo mais voltado para a interação social, com mais atuação da dimensão, dessas áreas corticais?